A sua disciplina, ela veio antes de você entrar pro exército, né? Isso, eu fui do exército durante 11 anos. Ela veio antes de você entrar pro exército ou ela veio depois? Boa. A sua dedicação, assim, de leitura. Você é um leitor ávido, assim, não é? Sim, gosto bastante. Eu queria saber se isso veio da sua infância, da onde veio isso. Então, bora fazer flashback até chegar no Boa. presente. A primeira pergunta era sobre disciplina, né? Exatamente. E muita gente pensa, ele é disciplinado porque ele estava no exército, mas o raciocínio, na verdade, é o contrário. Não foi o exército que criou a disciplina em mim. Eu fiquei no exército porque eu era disciplinado. É mais ou menos aquela história que tem com o pessoal que corre 100 metros rasos, por exemplo. Os corredores de 100 metros geralmente são caras fortes, né? Aí o cara olha pra aquilo e fala, bom, vou correr 100 metros pra ficar forte. Mas não é isso. É que o cara que corre 100 metros em nível olímpico, ele é muito forte. É por isso que ele chegou lá. Não é que correndo 100 metros você vai ficar forte. Já tem Não. Você não vai biotipo chegar até já. lá porque você não é forte. É só o cara muito forte que chega. E no exército é a mesma coisa. Eles funcionam, né, a formação lá dentro, como uma peneira. Se você entra, e muita gente passa no concurso, entra e não é disciplinado, você sai rápido. Se você é disciplinado, você fica. Então, eu sempre fui muito disciplinado. Quando eu era mais novo, eu fazia judô. E aí, o que o meu professor de judô falava, eu aceitava. Ele falou, tem que comer tal coisa. Eu comia. Tem que fazer não sei o quê. Tem que treinar tantas vezes. Então, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. E depois, eu acabei usando isso no mundo dos negócios. Então, eu devo muito ao exército, no final das contas. Mas essa parte da disciplina já era uma coisa que tinha... Você entrou Não no sei se eu exército posso falar porque isso inato, era uma mas uma era uma das suas característica. qualidades. Exatamente, era uma característica. E quanto à leitura, meu pai foi um grande exemplo disso. Meu pai, ele lê muito. Isso até hoje. Eu até postei stories no Natal, mostrando que ele foi lá pra casa, a gente passou o Natal junto, e levou um livro de física pra ler nas horas vagas. Aí eu postei até o professor, que era o autor do livro de física, o Renato Brito, ele viu lá, mandou livros pro meu pai de presente, né? Que legal. Aí meu pai mandou um áudio pra mim falando, nossa, esse cara é muito bom, já li todos os livros dele, né? Ele é muito bom na hora de explicar a física, bababá. Então, ele é um Isso cara por que lê de tudo. curiosidade, seu pai lê. Por pura curiosidade. Eu não diria que é só curiosidade, né? Porque ele já deu aula pra cursinho, tudo. Então tem a ver Seu um pai foi pouco com isso. professor? Ele é coronel do exército, ele tá na reserva, tá aposentado, né? Uhum. Mas ele já deu aula em curso preparatório pra IME, pra ITA, que são institutos militares, né? O IME Sim. do exército e o ITA da aeronáutica, voltados pra parte de engenharia. Ele dava aula de turbina de helicóptero, viajando o mundo pra fazer isso, pra uma empresa chamada Caralho. Turbomeca. Meu pai fala 5 idiomas. Então, ele é uma sumidade em termos culturais. Uhum. E desde pequeno, eu vi o meu pai lendo o tempo todo. Se a gente ia no shopping com a minha mãe, ela falava, eu vou comprar roupa. E levava a gente pra escolher roupa pra gente. Meu pai falava, eu vou na livraria enquanto vocês estão lá. Ficava na livraria lendo. Então, vendo meu pai lendo tanto, e o tanto que ele era inteligente, né? Ainda mais na minha noção, como uma criança, assim, era uma sumidade. Eu falava, poxa, eu tenho que ler também. E eu comecei a ler. Teve até episódios engraçados, porque depois que os meus pais separaram, eu via que o que segurava um pouco meu pai nessa parte de leitura era a minha mãe ainda. Porque depois que separou, a casa começou a ficar cheia de livro. Na cozinha tinha livro guardado. Eu ia passar férias na casa do meu pai e falava, pai, cadê, sei lá, o biscoito dele? Ah, pega ali entre Revolução dos Bichos e Armas, Germes e Aço. Tá naquele armário. Aí a minha madrasta, quando ele casou novamente, que deu um jeito. Falou, não, tem livro demais aqui, né? Vamos doar um pouco. Mas ele é um cara que lê muito Ele lê tudo até ao hoje. mesmo tempo ou ele é do tipo que termina um? Ele não obrigatoriamente termina um livro para começar outro, né? Ele às vezes tá lendo um livro de história e de noite tá sem sono, ele vai pra mesa da sala, fica resolvendo prova de física do IME e olhando o livro de matemática indiano. Então ele é um polimata, assim, ele tem várias áreas do conhecimento. Eu não sou igual ao meu pai, né? Eu não sou tão inteligente quanto ele, mas eu acho que eu fui mais esperto. Porque eu botei a minha inteligência no mercado financeiro, né? Que, como tem muito dinheiro lá, ele naturalmente atrai várias cabeças inteligentes, porque as recompensas lá são desproporcionais. Sim, sim. Mas em termos de inteligência, assim, o que me levou pra leitura foi o meu pai, foi o exemplo dele. Mas você começou lendo que tipos de livros? Você diz quando era mais novo? Exatamente. Porque de finanças você só começou depois de Foi adulto, bem né? depois, foi com uns 17, 18 que eu comecei a ler sobre finanças. Uhum. Mas quando era novo, era basicamente ficção, né? Sim. Ou um pouco de conhecimento enciclopédico, digamos assim. Minha mãe me botava de castigo, já aconteceu muito. Eu era terrível quando era mais novo. Ela falava, tá de castigo, não pode ver TV, não pode jogar videogame. Aí eu tinha uma coleção de enciclopédias. Eu pegava assim e ficava abrindo. Aí lia sobre pedras preciosas, né, sobre ouro. Eu já gostava de dinheiro, só não sabia que aquilo era dinheiro.
Mas eu ficava lendo sobre essas Boa. coisas. Pedras preciosas, ouro. É. Aí a minha mãe depois ficava toda orgulhosa. Olha, o Bruno tá lendo não sei o quê, né? Então, eu lia de tudo. Por isso que ela colocava você de castigo todo dia. Pois é, talvez fosse isso. Talvez fosse isso. Se for pegar, querendo falar disso do passado pra chegar até aqui, Construindo isso, seus traços de construindo personalidade. o cenário, foi muito bom essa relação que eu tive com a minha irmã, instável durante muito tempo. Porque uma das coisas que me levou a fazer o concurso pra passar no exército é que eu queria sair de casa. Não por culpa dela, né? Não é isso, Priscila. Te amo mais ou menos. Às vezes não muito, né? Mas sim porque sua mãe não te Quando ela, aguentava mais. quando ela consegue bons negócios pra você, você gosta muito dela. Mas eu sabia que com 17 anos, a única maneira de sair de casa, 17 para 18, era passando um concurso militar. Então acabou virando objetivo por isso. Eu nem sabia se eu ia me adaptar ao exército. Uhum. Mas eu falei, poxa, se eu passar e não gostar, eu volto. Se eu gostar, com 17 anos, vou morar em Campinas, que é onde ficava a escola preparatória de cadetes do exército. Já vou ganhar um dinheirinho, era R$ 400 na época. O que hoje é nada, mas na época, quando eu me formasse, ia ganhar 2.000. Então já era um quarto do que eu ganharia como formado. Então era um dinheiro que já dava pra me virar. Era 2006 isso. Então era um atrativo muito grande. E a minha relação melhorou muito com a minha irmã depois que eu saí de casa. Porque é uma relação muito próxima, gera atrito, né? Quando você Sim, começa a ver menos sim. a pessoa, aí fica melhor no Sim, final das sim, contas. Com certeza. Bem melhor.